aqui presencialmente no Espaço Inova Bradesco, em São Paulo, nesse dia, um dia antes do feriado, né? Então, agradeço a presença de todos, presencialmente e online, as pessoas que estão aí conosco, tá bom? Eu sou Matheus Pinheiro de Oliveira e Silva, atuo como Digital Consultant na Toluna, uma empresa de pesquisa de mercado. Tive presenças também, atuações globais em países asiáticos, como Indonésia, Singapura, apresentação de projetos internacionais, de empreendedorismo e liderança. E acredito que, assim como todos aqui presentes, estão engajados numa temática que está muito em voga. Então, é com grande prazer que eu inicio a minha fala, eu vou me apresentar, vou fazer minha videodescrição, posteriormente engajar aqui a conversa com o Fabrício. Então, sejam muito bem-vindos, tá bom? Agradeço novamente a presença de todos aqui, nesse dia, quinta-feira à noite, um dia antes do nosso feriado, e espero que seja um momento para a gente colaborar, trazer muitos insights, muita informação, e que seja muito agregador a todos, seja presencialmente, seja online. Então, muito boa noite. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou Matheus Pinheiro de Oliveira e Silva, homem branco, com barba e óculos. Estou vestido com blazer cinza, camiseta, calça jeans escura e sapato preto. E eu vou apresentar aqui Fabrício, nosso convidado, neste painel sobre revolução digital, Web3, metaverso e virtual influencers. Então, acredito que esses tópicos seja muito relevante aí para vocês. A gente fala muito de transformação digital, muito de tecnologia. E estou aqui com uma pessoa que é um especialista. É um especialista, um estudioso e CEO. Vou até pegar minha colinha aqui. Estou aqui com o Fabrício Fudissaco, CEO da Datamakers, agência de Big Data. E ele foi porta-voz da Meta em estudos na América Latina. Estudos de metaverso na América Latina. Ele ajuda empresas a aplicarem uma cultura de dados e dar os primeiros passos no metaverso. Nos últimos 6 anos, atuou como head da Meta, como havia dito, onde realizou mais de 300 pesquisas de comportamento do consumidor e liderou projetos de tendência, Big Data e Customer Experience e Metaverso. Fabrício, muito boa noite, muito obrigado aí pela participação aqui nesse painel, nessa conversa. Adianto que eu agradeço muito ao Pedro Alvim, da Magalu, que infelizmente não pôde estar aqui conosco, e também o pessoal da Natura, a Head de UX também não pôde estar presente, ela está grávida, então agradecimento especial aos dois, espero que em próximos eventos estejam conosco. Fabrício, seja bem-vindo. Matheus, obrigado novamente pelo convite, é um prazer participar desse evento, estar aqui com vocês hoje. Eu acho que a gente tem uma curiosidade e uma excitação natural quando a gente fala do tema de metaverso, então venho trabalhando com isso nos últimos anos, então sou um entusiasta do metaverso e estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês para falar sobre esse tema. Quando a gente fala de transformação digital e tudo o que está acontecendo na nossa realidade, a gente tem que entender o desenvolvimento da rede global da internet, da rede global conectada, que é o que nós usamos atualmente, né? Seja nos nossos smartphones, nos nossos notebooks, computadores pessoal. E tem uma questão que a gente fala que é a web, mas essa web ela se desenvolveu, né? Tá igual ao iPhone já, tá igual ao Samsung, então já está no 3. Vamos ver até que ponto a gente chega aí num futuro breve. Vou fazer um contraponto entre a Web 2 e a Web 3, para a gente ter um entendimento. Tá? Imagine então que a Web 2 seja uma rede conectada global e que tenha uma interface junto à economia dos negócios que acontecem globalmente. Então a gente tem uma rede conectada, a internet, e no externo a gente tem a nossa economia. Né? E a Web 3 é um desenvolvimento disso. Né? Então a Web 3 a gente está falando
de um ecossistema, de uma rede integrada que já nasce com carteiras digitais, digital wallets, com uma estrutura de finanças descentralizadas, peer-to-peer, pessoa a pessoa, em que você tem a sua própria informação, você detém a sua própria informação, então não são empresas, não são outras redes que detêm essa informação, e você sabe o que faz com essa informação. A gente tem blockchain, smart contracts, né, contratos inteligentes, e toda essa estrutura, aqui eu posso falar várias temáticas e nomenclaturas tecnológicas que envolvem a Web3. Então, vamos pensar que o e-commerce, nessa premissa de internet de um lado, a Web 2 e economia global, ela seja um turista, e hoje a gente tem a carteira digital que já nasce, né? Então ela não está permeada numa estrutura Web 2, ela já nasce na Web 3. E a Web 3, se a gente abrir para tecnologias, ela engloba esse desenvolvimento da internet, né? Quem aqui de vocês já não teve a curiosidade, já não leu a respeito de Generative AI, né? AI, inteligência artificial generativa, está muito em voga. Vocês aqui, pessoal, levantem a mão se já tiveram curiosidade de usar Midjourney, Stable Diffusion para criar imagens, se usaram o DID para criar avatares que falam, ou qualquer outra ferramenta, né? Muitas pessoas já estão usando. Vocês já usaram? Tivemos algum exemplo aqui que já levantou a mão. E é isso, né? O Web3 é isso. O metaverso faz parte desse guarda-chuva. Por que eu citei a Generative AI? Vou mostrar uma foto, vamos ver se sai aí a fotinha, no Oscar, né? O Oscar é um evento global que traduz muito o que está acontecendo no mercado de entretenimento e de filmes, né? E se a gente conseguir passar aqui, eu falo um pouco a respeito, mas eu tenho alguns dados, eu também trouxe uma colinha de desenvolvimento da Generative AI para a gente entender e compreender o que é o Web3 e o que o metaverso está fazendo parte nesse processo. Então vamos pegar aí o Oscar, vocês vejam que atrizes, atores, artistas do mundo inteiro participam, principalmente de Hollywood, né? E a gente vê uma atriz aí tirando uma selfie. Vocês lembram o filme que ela participou? Vocês conhecem essa atriz? Ela é famosíssima. Vocês nunca viram? Certeza? Sabe por que vocês nunca viram? Oi? Ela foi criada hoje à tarde, para o nosso time aqui. Ela foi criada no Midjourney e ela foi criada por uma inteligência artificial generativa. Então vejam até que ponto a gente está desenvolvendo, né? Eu vou trazer aqui um dado, né? A estrutura de equação hoje mais desenvolvida é o modelo padrão de física de partículas. E essa equação, Fabrício, essa equação ela atua dos mais elevados graus de conhecimento e ela tem 19 parâmetros livres. Se a gente comparar com o GPT-4, o GPT-4 tem 170 trilhões de parâmetros. Então veja até que ponto a gente está isso. Por que eu estou fazendo essa comparação? Por que eu estou conversando com vocês a respeito de Web3? Porque o Web3 integra tudo isso que está acontecendo e um dos guarda-chuvas básicos é o desenvolvimento de negócios, né, a estrutura do metaverso. E aí eu passo a palavra para o Fabrício e trazendo essa introdução toda, né, o desenvolvimento de negócios, desenvolvimento da própria internet e da rede global que permeia as tecnologias. Fabrício, o que é esse metaverso e por que a gente precisa entender um pouco mais dele? E eu agradeço a imagem e realmente ela não existe, essa atriz não existe, mas agora ela vai ficar famosa aí porque ela foi gravada, né, na nossa videogravação e no nosso evento. Então ficará registrada aí como uma atriz famosa que não existe. Obrigado, Thiago. Legal, Matheus. Então vamos para a pergunta fundamental, né? O que é o metaverso, né? Essa é a pergunta que eu mais recebo. E falando aqui o português claro, e
tentando ser o mais objetivo possível, né? O metaverso é uma experiência que integra o real e o virtual para, fundamentalmente, ter um resultado melhorado. Então, vou dar alguns exemplos para a gente conseguir mentalizar o que eu estou querendo dizer com isso. Então, não sei se alguém aqui faz trilhas. Alguém aqui faz trilhas? Tá. Uma pessoa. A gente tem aí mais ou menos 8% aí da audiência total. Então, quando você faz uma trilha, você tem uma experiência que basicamente é uma experiência analógica. Então, você parte para um caminho, percorre um espaço em um certo período de tempo, e existem alguns símbolos, alguns sinais. Não sei se você já ouviu falar do moledo. Né? O moledo é sempre que a gente vai em algum ponto turístico, ou que a gente tem uma trilha que sinaliza a chegada de um destino, você tem o moledo, que é aquelas pedras empilhadas. Então, muito em cachoeiras, a gente tem isso. Então, isso é uma forma ancestral que os nossos, enfim, antepassados já usavam há muito tempo para sinalizar um marco. Então, toda vez que a gente tinha que comunicar, não só para a minha tribo, não só para minha, enfim, para as pessoas que são do meu relacionamento, que a gente tinha um lugar notável, existia esse símbolo. Então, a gente pega essas pedras e empilha de uma forma que toda a comunidade vai entender o significado. Então, isso é uma experiência basicamente analógica. Quando você imagina uma experiência de uma trilha adaptada ao metaverso, você tem algumas camadas que podem tornar essa experiência melhorada. Você tem a camada da realidade virtual. Então, eu posso, por meio de uma simulação, fazer uma trilha e simular um esforço físico em paisagens diferentes. Então, eu estou num espaço aqui e eu vou ter uma experiência em que eu vou passar para uma outra realidade, para uma realidade virtual. Eu tenho uma outra camada, que é a camada de realidade aumentada. Como que eu vou usar isso? Na camada de realidade aumentada, eu vou ter informações adicionais, símbolos adicionais que vão melhorar a minha experiência do que é ter uma trilha. Então, eu vou poder, por exemplo, visualizar a distância total da trilha. Eu vou poder ter uma orientação com antecipação de quais são os perigos dessa trilha, de qual é o grau de inclinação para eu decidir se eu estou ou não apto a percorrer essa trilha. Eu vou ter uma série de informações que não necessariamente vão substituir a minha experiência real de ter uma trilha, mas que vão adicionar um elemento que vai me fazer ter uma experiência mais positiva, mais prazerosa, mais rápida, mais segura. Enfim, então é como se eu tivesse, de alguma forma, tendo uma experiência imersiva, tendo uma experiência real e tendo camadas virtuais que vão me ajudar nesse processo. Então, quando a gente fala do metaverso, muitas vezes, eu vou dar alguns exemplos nessa apresentação, mas é a gente pensar como seria uma jornada de compra, uma visita ao supermercado em que a gente tivesse o apoio da realidade aumentada. Isso pode se aplicar tanto no passeio que você faz no layout da loja, né? Eu decidi em que prateleiras eu vou percorrer, eu tenho uma informação adicional desse produto específico, se esse produto está em bom estado, eu vou conseguir comparar o preço desse produto com concorrentes, eu vou entender um pouco melhor, por exemplo, se eu estou fazendo uma compra com o objetivo final de fazer uma receita, então eu vou ter uma ajuda guiada. Então, a gente pensar, enfim, isso a gente já usa muito para percorrer distâncias, né, via aplicativos de geolocalização, mas a gente pode pensar numa experiência exponencial em que todas as nossas interações, principalmente reais, mas sejam elas reais ou virtuais, elas podem ter uma camada de informação que vai ser ligada ou não a objetos e que vai nos dar informação que a gente precisa na hora que a gente precisa. Então, isso vai se aplicar a uma trilha, vai se aplicar a uma jornada de compra, vai se aplicar a todo o processo em que a gente precisa da informação contextualizada. Só para não me alongar muito na explicação. Por que isso é importante? Porque muitas vezes, é uma armadilha que a gente corre o risco de cair, é a gente usar a informação que não é necessária. É uma informação e tem até um livro bem famoso, que é o livro que eu indiquei na nossa última conversa, que ele chama O Sinal
e o ruído. E ele explica um pouco essa diferença. A informação, tanto ela pode ser um sinal que ela vai ajudar você a executar uma tarefa, tomar uma decisão, mas ela pode ser um ruído. Né? Como é que a gente aplica isso na vida real? Então, para chegar até aqui, eu passei pela Marginal Tietê. E a Marginal Tietê, ela tem um entroncamento, especificamente em uma placa, ela tem uma informação que ela se divide, né? A pista se divide, à esquerda você tem um caminho e uma sinalização, à direita você tem outro caminho. E o que acontece? É muito comum, quando você tem esse entroncamento, essa divisão, você quase presenciar acidentes, porque o tempo todo você tem carros tentando mudar de faixa na última hora. O que acontece? Passando uma ponte, as duas pistas voltam a se unir. Ou seja, essa é uma informação que ela é correta, mas ela não serve para nada. Por quê? Porque andando mais um pouquinho você chega no mesmo lugar e as duas pistas se encontram. Então, muitas vezes na nossa vida, e enfim, quando a gente trabalha com informação, a gente corre esse risco. Você tem informação correta, só que a informação ela não está no lugar certo, ela não está contextualizada. Eu acho que o metaverso ele vai ajudar muito assim, como a gente está pensando numa jornada específica, numa tarefa, a gente vai conseguir avaliar em tempo real se essa informação ajudou ou não ajudou. Então, acho que esse é um ponto que só trazer esse exemplo para ficar um pouquinho mais claro como é que a gente começa a mentalizar e a racionalizar esse ponto dessa discussão. Né? Por quê? Porque hoje a gente tem essa discussão, o metaverso não vingou, o metaverso não deu certo, enfim, os investimentos em metaverso estão diminuindo. Mas eu pergunto para vocês, que experiência de compra seria melhor? Você ir até o supermercado e procurar um mapa físico e rodar entre as prateleiras para achar o seu produto, ou você tem uma forma de interação em que você vai direto para esse produto, você vai saber esse preço do produto com antecipação, você vai comparar produtos eventualmente que tenham pesos diferentes e você quer saber o melhor valor, enfim. Então, assim, se a gente sempre pensar menos na tecnologia e mais na aplicação, a gente tem uma outra forma de pensar que vai me ajudar a tomar decisão. Então, a gente vai pensar, de repente eu gostaria de ter um tipo de experiência que seja imersiva. Aí você pode dar o nome que você quiser. Web 3.0, metaverso, mas o ponto fundamental é que eu fiz uma compra de uma forma mais rápida. Então, eu quero passar a ter essa experiência a partir de agora. Eu acho que o ponto que o Fabrício citou, e que é muito importante, Fabrício, é essa palavra justamente que define tudo, experiência. Né? Quanto que as empresas não fazem de teste AB hoje em aplicativos para entendimento da jornada de compra, jornada de aquisição, enfim, Customer Journey Map, né? O entendimento dessa estrutura do início ao fim do processo e quantos touch points, quantas estruturas nessa jornada que eles não ligam ponto de interrogação para pesquisar, para observar, para entender. E aí tem várias metodologias no Design Thinking, né, numa estrutura de desenvolvimento de negócios que validam isso. A tecnologia, meus caros, ela nunca foi o meio, ela nunca foi o fim, ela sempre é o meio desse processo, né? Porque independente de fazer isso em ambiente digital ou na realidade, né, no real, a gente tem que contextualizar muito bem, a informação é crucial para isso. O Fabrício citou, né, esse grande ponto, por que não vingou, o que está acontecendo no meio hoje de grandes empresas de tecnologia, algumas investindo, continuando a investir e apostando no que será, porque ainda é uma grande incerteza do ponto de vista de negócios, né? Se a gente abrir as informações de mercado e projetos dando certo, a gente vai ter uma estrutura, vou trazer insight de incerteza porque eu não tenho esses dados, mas acredito que alguns segmentos específicos, gaming, né, tendo uma alavancagem muito grande de negócios, talvez varejo em si não tenha vingado muito, né, você pode me contextualizar ou me desmentir, mas eu vejo que ainda existe essa grande ruptura, e uma das rupturas é justamente a maneira com que essa informação chega para o consumidor, ou seja, talvez a gente também não esteja preparado no meio do processo, que é a tecnologia, né? Porque se a gente não está conectada, a gente não tem acesso a tudo isso que a gente falou. Né? Então, acho que o ponto de hardware e software em conjunto no nosso ambiente
seja ele global, em países que estão mais desenvolvidos e conseguem adaptar isso na realidade, e países que estão em desenvolvimento em algumas áreas rurais não. Obviamente, a gente contextualiza num sentido que a gente tem essa possibilidade de uso, né? Por que eu estou colocando isso aqui? É porque eu queria entender nos estudos que foi feito na Meta, né, quando você teve a oportunidade de ser o porta-voz, nesses mais de 300 estudos, em relação ao uso, né, o percentual, a estrutura de pessoas realmente, né, percentuais estatísticos que usam metaverso, né? Quem que está no jogo, né? Quando você fez a sua experiência nessas pesquisas, quem que realmente usa, quem que realmente tem interesse? Me fala um pouquinho a respeito. Legal, acho que antes, só resgatando um ponto aí da sua fala, Matheus, quando a gente, acho que um atalho para a gente entender também o grau de adoção de novas tecnologias, é sempre a gente pensar em duas forças, né? A primeira força é a força que vem da indústria, das empresas, que é você ter um arcabouço, e você ter um investimento, e você tem a base para fazer essa nova tecnologia acontecer. Só que a segunda força, que é fundamental, é a força dos consumidores. Entender até que ponto existe o interesse real das pessoas em usar essa nova tecnologia. Então, muito do meu trabalho na Meta, ele vinha entender, na América Latina, qual era o grau de receptividade a essas novas tecnologias. E a gente fez uma série de estudos sobre isso. Então, aqui algumas considerações. Eu não sei se alguém aqui vai lembrar, se alguém trabalha com tecnologia, trabalha com inovação, mas vai lembrar do Google Glass. O Google Glass ele foi lançado em 2006, alguém lembra quando? Eu não lembro exatamente, mas enfim, era uma tecnologia nova, que tinha a ver com realidade aumentada, e ela acabou não dando certo, né? E o Google acho que é muito eficiente em identificar projetos que não são bem-sucedidos e mover a sua fonte de recursos. Mas naquele momento existia a tecnologia, existia o produto, mas olhando para a experiência, olhando para o que ele entregava, não existia o interesse, a demanda. Quando a gente analisa o metaverso, o que eu falo com isso, né? Metaverso, aplicações de VR, realidade virtual e aplicações de realidade aumentada, a gente vê no Brasil e na América Latina um interesse muito grande das pessoas em usar aplicações que tenham o metaverso. Mas uma coisa, quando a gente fala com o consumidor, é eu perguntar para você, você gostaria de usar o metaverso? Muitas vezes a gente tem que buscar respostas que o consumidor nem sempre verbaliza. Então, como que a gente fazia isso de uma forma indireta? Buscando entender que tipo de interações seriam bem-vindas no papel do consumidor. Então, vou dar um exemplo. Para você comprar um carro, você gostaria de fazer um test drive, ou de olhar, de ter experiência de estar dentro do interior do carro, remota, ou seja, usando realidade virtual? A gente viu que tem um percentual de consumidores relevante que tinha esse interesse. Numa sala, participando de um curso online, né, um curso virtual, você gostaria de estar imerso num ambiente que simula uma sala de aula para você ter interações com avatares de outros estudantes, ter uma interação em que você visualiza o professor e você tem uma dinâmica, que é o que a gente está tendo aqui presencialmente, de um auditório, de um fluxo de atenção? As pessoas querem. Você gostaria de ter a possibilidade de simular produtos dentro da sua casa, que talvez seja a primeira aplicação de realidade virtual? Então, as pessoas foram respondendo a esses questionamentos, né? Então, muitas vezes, quando a gente quer ter uma resposta, você precisa fazer uma investigação indireta. Resumindo muito, né, a sua pergunta, sim, né, a gente viu que o brasileiro, tradicionalmente, né, o brasileiro e o colombiano são os consumidores mais ávidos por novas tecnologias, mas que eles estavam muito propensos a experimentar novas experiências, novos produtos e novos serviços que embarcassem essas novas tecnologias. Então, esse é o ponto. O que a gente tem como evidências desse crescimento? Né? Várias coisas. Né? Então, do lado da indústria, um investimento cada vez maior em realidade aumentada e realidade virtual. Um movimento que envolve programadores em realidade virtual, programadores em realidade aumentada. Então, o mercado que está surgindo para atender a essa demanda. A gente vê do ponto de vista de
tecnológico, né? No mundo todo a gente tem cada vez mais consumidores, o aumento da penetração de smartphones no Brasil, na América Latina e no mundo. Então, o smartphone potencialmente é um aparelho de realidade que possibilita a realidade aumentada. A gente tem agora o 5G, então, conectando e coletando as evidências, a gente consegue ter um panorama em que a gente combina as duas coisas, as três coisas, na verdade, né? Que é, enfim, a possibilidade do produto existir, então a indústria se movimentando, né? Até ancorando esse produto, pessoas que sabem programar, realidade virtual, realidade aumentada, todo um mercado de fomento a essa indústria, e do outro lado, consumidores que querem ter experiências melhores. Então, não necessariamente eles vão dizer que eles querem entrar no metaverso, mas eles querem ter uma jornada de compra mais fácil, mais simples, mais rápida. Eles querem comprar um carro, entender muito bem todas as peças desse carro. Eles querem ter uma experiência de EAD, né, de ensino à distância, que seja mais imersiva, para que ele não se disperse entre abas do computador. Então, uma coisa é você ter uma interação com um produto físico, e esse é um ponto vital assim, para o metaverso, só pegando um gancho. Né? Quando você você deixa de interagir com um aparelho, então hoje a gente tem um processo de interação, que você tem um computador ou um smartphone e você tem uma conexão, que é uma conexão em outra dimensão. Então eu estou olhando para uma tela, estou interagindo com essa tela. Outra coisa é você ter uma experiência em que essa conexão e essa interação são orgânicas. Né? O que eu quero dizer com orgânicas? Elas não têm uma interrupção, elas não têm um fluxo. Então, aí você tem potencializado uma série de coisas que a gente faz hoje, a gente vai conseguir fazer de uma forma mais simples e mais natural. Então, fazendo uma comparação, né? Hoje a gente não pensa muito que a gente vai ligar um produto na tomada, que a energia elétrica vai possibilitar o nosso desenvolvimento. A gente não pensa muito na internet, é quase como se fossem tecnologias transparentes. Né? O que vai acontecer em pouco tempo é que essa discussão de metaverso, de realidade aumentada, de realidade virtual, ela não vai mais acontecer. A gente vai olhar muito para interações, né? Muito para o que a gente consegue fazer que a gente não faria. Né? E até olhando em retrospectiva, como era a nossa interação com objetos no passado, ou antes da internet, agora, a gente vai ver que muita coisa mudou para melhor. Então, a expectativa é essa, a gente conseguir ter uma forma diferenciada, mais imersiva, melhor, com informação contextualizada, no momento que você precisa, enfim, que você tenha uma conexão acelerada. E isso, enfim, é difícil até a gente prever o que, de fato, o grau de impacto que isso vai ter nas nossas vidas, mas com certeza a gente vai ter relações que vão ser mais, a palavra não é nem potencializada, a gente vai ter novas oportunidades de interação. Você citou um ponto muito bacana, que é essa contextualização histórica mesmo, né, da humanidade. Por quê? Porque a gente está com encontros geracionais aí, né, no dia a dia, no mercado de trabalho, e um ponto é que as gerações alfa, ou seja lá qual for a nomenclatura mais atual possível, né, os bebês, as pessoas que nascem, né, no ano de 2020, 21, 22, 23, né, que estão realmente no início do processo de vida, elas já estão conectadas. Né? Se você tem um filho, filha, sobrinho, sobrinha, crianças que você conheça que não estão usando smartphone, ou você mora numa região inóspita, não urbana, ou não sei quem você é, porque hoje em dia, de fato, é muito difícil você ter uma interação familiar, né, ou conhecidos, crianças que não tiveram uma influência digital. E isso envolve muito o metaverso, isso envolve muito o Web3 e também o tópico seguinte que a gente vai conversar, que é Virtual Influencers. Por quê? Porque existem alguns games que já foram criados justamente com essa inteligência, que geram mundos, né, que geram mundos dentro do videogame. Né? E Roblox e Minecraft são dois exemplos
assim, avançadíssimos nessa estrutura de criação. E você pega a parte de tecnologia junto com criatividade, você vê que, se a gente olhar o Minecraft não apenas como um game, mas ele tá maquiado, né? Porque ele é um dos maiores projetos de engenharia civil globais. Né? Você tem mais de 100 milhões de usuários, eu não tenho o número recente, mas a última vez que eu vi, mais de 100 milhões de usuários criando, e desses 100 milhões de usuários, apenas jovens e crianças. Fora minha filha de 5 anos é uma das milhões de usuários. Do Roblox e do Minecraft. De ambos, né? De ambos. Veja lá que é uma oportunidade também de aliar o que a gente conversou, né? EAD no metaverso. Você alia estruturas de como aprender e interagir com gerações, né? Seja nós adultos com crianças, de também estar lá, né? Quem gosta de videogame, de aprender, porque envolve muitas temáticas. Matemática, por exemplo, você pode... professores hoje dando aula com Minecraft, Roblox, Lego, né? Então, essa estrutura de entendimento dessa jornada do que vai ser o amanhã, dessa futurologia, é muito importante no ambiente atual, né? Porque se eu trouxesse aqui e a gente tivesse um público mais jovem, se eu trouxesse disquete, se eu trouxesse Walkman, se eu trouxesse outras tecnologias do passado, né, as gerações do presente e do futuro nunca viram e não sabem utilizar. Mas se eu der para eles um iPad, um smartphone, já sabem, né, teclar e a mente já tá, parece que já tem o Wi-Fi ligado, né? Quando nascem, já nascem com Wi-Fi próprio. O que eu quero trazer aqui é que essa ambientação e essa estrutura, de fato, tem muita incerteza, né, da parte de empresas e do próprio consumidor, de entender esse monte de nomenclatura, esse monte de palavras. Mas é uma realidade que, se a gente falar é tendência ou não é, se já passou de tendência, o que vai ser daqui para frente, eu queria compreender um pouco mais da sua visão, da sua experiência, da sua expectativa, se realmente o metaverso, com tudo isso que a gente viu no mundo atual, né, de empresas de tecnologia deixando de investir e outras investindo absurdamente, né? Vou falar aqui o caso da Meta, por exemplo, né, que veio a público, mas eu falo da NVIDIA também, que está investindo no Omniverso, que é uma ferramenta espetacular, que você também consegue criar gêmeos digitais, digital twins, que é criar realidade computadorizada, baseado na realidade que nós vivemos, ou seja, eu posso criar numa ferramenta, seja ela XYZ, todos nós aqui, nossos avatares, posso customizá-la como eu quiser, vide a imagem que a gente falou no início dessa conversa, posso criar toda essa ambientação, mudar as cores, o layout, a estrutura, mas que aparentemente é igual esse ambiente que a gente está, né? E colocar nesse gêmeo digital. E o gêmeo digital é uma premissa para o que vem além, né, no metaverso, porque a gente consegue trazer essa experiência dentro desse gêmeo digital, dentro dessa estrutura, dessa tecnologia. Né? O que você vê aí de tudo que está acontecendo no mercado? Eu queria saber de um expert, né, de pesquisa e um homem de negócios, o que você vê daqui para frente? Se você tivesse o cheque, você investiria, você esperaria, você buscaria mais conhecimento do consumidor e da indústria para tomar decisão? Te coloquei numa jogada agora que... Não, essa é mais fácil do que... Não é uma pergunta difícil, Matheus. Por quê? Quando a gente... E aí você até pontuou um pouco, falou sobre o consumidor, como é que o consumidor se vê, se ele está perdido ou não. Na prática, o consumidor ele não precisa, e a gente não pode exigir que o consumidor tenha um conhecimento ou saiba o que é metaverso, o que é realidade aumentada. A gente precisa desenvolver formas de melhorar a vida ou pequenas tarefas que ele faz hoje. Quando você fizer isso, independentemente da tecnologia, você vai ter um consumidor que cada vez mais vai buscar esse tipo de experiência.
Na Datamakers, a gente trabalha não só com metaverso, né? Nós somos uma empresa de Big Data e a gente trabalha com algoritmos, a gente constrói modelos de predição e muitas vezes, acho que só trazer uma analogia aí que pode ficar mais claro para todo mundo. Mas quando eu recebo um briefing, né, um pedido, ou uma conversa de um cliente que ele quer entender melhor o metaverso, ele quer entrar no metaverso, ou ele quer ter alguma solução que envolva inteligência artificial, ou ele quer criar um algoritmo, nem sempre ou até me expressando melhor, quase nunca é um bom começo. Por quê? Porque um desafio de negócios ele tem que ser, eu quero recrutar melhor candidatos ou talentos. Então, aí a gente vai buscar um algoritmo que vai ajudá-lo nesse fim. Eu quero saber como é que eu melhoro o desenvolvimento de novos produtos. Então, a gente pode também criar um algoritmo, um modelo de predição que vai ajudá-lo. Então, se você pensar no fim, aí eu volto para o que a gente conversou na nossa conversa do ano passado. Né? Se você pensar muito no metaverso, nas novas tecnologias, na inteligência artificial, como um meio, não como um fim, e pensar na aplicação, o que o consumidor quer? Ele quer uma vida melhor. Ele tem um monte de coisas, um monte de produtos para comprar, e ele quer comprar da forma mais rápida e usar de uma forma melhor e ter menos fricções nesse processo de aquisição e de uso. Então é isso que ele quer. A gente já sabe o que ele quer. Então, como a gente faz isso? Aí a gente pode testar várias alternativas. Né? Inteligência artificial, a mesma coisa. Né? Então, na nossa lavadora de roupas, existe inteligência artificial. A gente já tem inteligência artificial no nosso dia a dia. Então, a gente precisa, para quê? Para lavar roupas de uma forma mais fácil, mais rápida e mais simples. Quando a gente começa pelo problema, aí a gente garante que não é um modismo. Todas as empresas vão sempre buscar criar um produto melhor, recrutar melhor, entrar em um novo mercado, otimizar o seu investimento. Isso não é modismo, isso é um desafio de negócios. Então, se a gente consegue incorporar elementos de inteligência artificial, de algoritmos, de modelos de predição, melhor. Então, a gente já tem a demanda. Então, acho que o ponto é sempre pensar no fim. Né? Pensando no fim, a gente tem um grande atalho, assim, a certeza que a gente não vai entrar por um modismo. Né? Então, nesse processo de ajudar as empresas a especificamente entrar no metaverso, a gente sempre começa explicando, esse é o metaverso. Então, o metaverso é isso. A gente apresenta a definição. O passo seguinte, a gente fala, ok, mas dentro do seu universo, me fala do seu negócio, dos seus clientes, da dor do cliente, de como você pretende nos próximos 5 anos atender esse cliente, de quais são os seus desafios que você tem hoje. E aí a gente faz uma intersecção entre as duas coisas. Você tem o mundo da empresa e você tem a tecnologia. Então, o delta, né, que é onde os dois pontos se encontram, é onde a gente pode encontrar novos projetos. Quando o objetivo é entrar no metaverso, talvez a gente, e aí, enfim, é uma pena que o Pedro não pôde vir, mas ele poder, na última conversa ele citou alguns exemplos aí bem-sucedidos e mal-sucedidos, né? Mas aí é aí que a gente filtra o que é um modismo e o que não é, né? A gente tendo essa validação do mercado. Né? Então, uma demanda de um cliente, o cliente comprar mais rápido, o cliente comprar melhor, o cliente passar menos tempo no varejo, né? No supermercado, é uma coisa que a gente sabe que ele quer. Então, a gente tem que pensar no como. O como pode ser tanto a sinalização do layout, do desenho da loja, você organizar melhor o fluxo, ou ele pode ser uma solução de realidade aumentada. Então, isso depende muito. Agora, o ponto é, está cada vez mais fácil, mais rápido e mais barato desenvolver soluções de realidade aumentada. Então, aí você tem uma nova frente, mas sempre pensando em atender um objetivo final. Quando você não tem um objetivo final que está muito claro, você quer entrar e ser a primeira marca do meu segmento a entrar no metaverso ou a desenvolver projetos com a tecnologia X, Y, Z, aí você corre o risco enfim, de repente ter uma experiência traumática, porque toda vez que você faz uma coisa nova, independentemente se é uma nova tecnologia ou não, você tem uma curva de aprendizado, então você vai demorar, você vai errar, você vai gastar mais do que você imaginava. Então você precisa ter também uma cultura que envolve uma série de elementos, né? Tolerância ao erro, né? Tudo que a gente já conhece do ABC da inovação, né? Então você precisa estar pronto para, eventualmente você vai fazer um projeto que você vai gastar mais do que em retrospectiva, você vai aprender, mas é um processo de tentativa e erro.
né? Mas eu acho que muito olhando para o fim, para o que você quer resolver, acho que é um bom caminho para começar, um ponto de partida em que você vai, pelo menos, aprender durante o processo. E a questão de aprendizado sempre foi útil e sempre será, né? A gente, de fato, tem várias tecnologias e aplicabilidades hoje, mas se a gente não entender a problemática inicial, né, para trazer a solução, de fato, a gente ou vai perder muito tempo no processo, ou não vai se adequar e vai deslizar no meio do caminho, ou o cheque que você não falou se você investiria ou não, e o Investiria. valor... Então já está respondido. vai estar permeando de mão em mão, né, ou nem vai chegar no final do caminho. Mas eu também acredito muito nessas tecnologias, acredito que hoje a educação digital está cada vez mais evoluindo nesse processo, está cada vez mais em voga, seja por influenciadores, seja por mídia, seja, né, por osmose, porque a gente acaba escutando e faz parte da nossa realidade. E um ponto é que as empresas também, elas adequaram algumas estruturas que eu citei aqui de tecnologia, que nós citamos, né? E uma delas é entender que o engajamento com o consumidor não necessariamente tenha que ser pessoa a pessoa, né? Então, hoje a gente tem empresas que construíram avatares, que construíram influenciadores virtuais, virtual influencers, que nada mais são marcas que são, na verdade, avatares, pessoas, entre aspas, porque não são pessoas de fato reais, né? E que conseguem criar um storytelling de entendimento de que, mesmo sendo avatares, cria-se um engajamento com o consumidor, e esse engajamento com o consumidor, seja em likes, seja em postagem, seja em consumir produtos, né, como na imagem que vocês veem, alguns influenciadores virtuais. No caso da Magalu é muito bacana porque empresa brasileira que tem o Virtual Influencers de maior destaque a nível global. Eu trouxe aqui os números, eu fiz uma colinha atual. Vocês vão ver que, absurdamente, a Magalu, hoje, ela criou um storytelling, uma estrutura de engajamento com o consumidor que não vai mentir, né? Não vai mentir. A Lu do Magalu hoje, vou fazer uma pesquisa que a gente está falando de insights. Quantos milhões de likes de pessoas, né, que interagem com a plataforma no Instagram vocês acham que ela tem? Quantos seguidores? Quantos milhões? Chutem aí o número. 50 milhões? Acho que vai chegar lá. Quantos? 12? Acho que a tecnologia tá muito bem. Tá quase lá. Não chega tanto, não chega a 50, não chega a 12, mas no Instagram ela tem 6,3 milhões de seguidores. 6,3 milhões de pessoas que acompanham a história da Magalu, né? E isso, uma empresa brasileira. É muito bacana falar realmente, porque a gente tem outros cases, né? A própria, no varejo, inclusive no varejo, eles viram esse projeto inicial do Magazine Luiza e adequaram nas estruturas atuais. Então, se a gente vê, por exemplo, Casas Bahia com o reposicionamento, né, da marca e a criação do CB, né, que é o Virtual Influencers da marca. O CB hoje, que é da Casas Bahia, né, o menininho, que já é um jovem agora, tem 3,5 milhões de seguidores no Instagram. Mas, assim, a gente falou de 50 milhões da Magalu. Eu acho que se juntar todos aqui, Facebook ela tem 14,6 milhões, TikTok 7,2 milhões, Instagram, como eu falei, 6,3 e YouTube 2,7. Eu acho que já bate aqueles 12 facilmente, né? Chega a mais de 20. Né? Então vejam que é algo genial se a gente parar para pensar que é uma possibilidade de se engajar, não sendo real, mas que você tem um storytelling que a pessoa se identifica.
Eu acho muito legal. Eu lembro até da nossa conversa, né? O Pedro dizendo que tem uma equipe hoje que atende, né? Que é responsável pela gestão da Lu e que ela é uma fonte geradora de receita. Então, ela, enfim, faz patrocínios, né? A gente trouxe alguns cases aí, mas ela gera caixa para a empresa. E eu trabalhei também muito com projetos relacionados à mensageria, né, que é o atendimento à relação do consumidor com a marca por meio de aplicativos. E é um grande desafio para as empresas agora, principalmente para as grandes empresas que buscam escala, ter um atendimento que seja humanizado online. Então, acho que esse tipo de... E daí que acho que as coisas se conectam, né? Quando a gente fazia pesquisas de comportamento com o consumidor na América Latina, a gente via que o consumidor, ele prefere ter interações via WhatsApp ou aplicativos de mensagem instantânea. Para tudo. Né? Isso porque, depois a gente vai entender um pouco melhor, né? Toda a conversa fica registrada, então é mais fácil ele ter o histórico, caso ele tenha algum problema. Ele tem a expectativa de ter a resposta mais rápida, né? Quando você tem a interação via aplicativo de mensagem instantânea, e principalmente pela atenção. Então ele consegue fazer o multitasking, né? Então ele abre uma janela no WhatsApp ou no outro aplicativo de mensageria, ele começa uma reclamação, começa uma interação, ele continua fazendo outras atividades. Né? Então, isso é um outro ponto que fazia com que muitas pessoas preferiam ter todas as interações com empresas via aplicativo de mensagem. Mas um desafio dessas empresas é como tornar, né? Porque uma coisa é o que ninguém gosta, né? A URA no atendimento telefônico. Você tem que falar, tem que interagir, falar, a URA não entende, enfim, você tem uma série de problemas. A versão da URA online é quando você tem um script via WhatsApp que não atende às suas solicitações. Então, você vai tentar fazer alguma coisa e sempre o seu caso está sempre no outros, né? Você digita o 9, vai para o outros e não consegue resolver. Então, assim, acho que o grande ponto é como você consegue entregar escala de uma forma humanizada, né? De uma forma que o consumidor se sinta próximo à marca ou próximo a esse influenciador digital. Acho que isso conecta esses exemplos, né, que você colocou, acho que eles combinam muito essa questão, né? Como você entrega atendimento em massa sem perder esse contato pessoal. Né? Também trabalhei muito com empresas de cosméticos que tinham como grande ativo o relacionamento da consultora com a vendedora. Né? Então, a pessoa que tinha um relacionamento pessoal até com o consumidor, e por isso elas acreditavam que, enfim, tendo uma ruptura ou indo para o digital seria um problema. Né? Então, tanto que trabalhei em alguns projetos em que você tinha a compra online no e-commerce intermediada por uma, entre aspas, uma consultora real, mas que não tinha participação efetiva na compra, simplesmente ela recebia uma participação dessa compra, mas existia também esse desafio que é como num contexto em que por uma questão de eficácia e de excelência operacional, o canal de distribuição estava migrando, ou pelo menos sendo dividido entre não só a consultora, mas os meios online, que é uma mudança sem volta, mas como não perder esse toque pessoal. Acho que esse é um case para toda a indústria, né? Enfim, independentemente do setor, da categoria, mas para toda a indústria entender como equacionar essas duas coisas, né? O peso que o influenciador digital tem como elemento de geração de associações positivas para a marca. E certamente, é fácil falar do sucesso, mas a gente falou dos erros e acertos, né? Imagine quanto tempo, né, o time não levou para estruturar tão bem essa característica ou essas características do personagem. Criou um personagem tão forte que tem até conta no Tinder e várias pessoas, acho que eram 200 mil interesses para uma pessoa que não é real. Né? Então, vocês vejam o contraponto entre real e virtual. Hoje em dia, a gente tem que ter um certo limite, né? E esse limite ainda não foi criado a nível legal, legislação, mas está sendo consultado aí os maiores bilionários, né? Estão falando
disso, por quê? Porque se a gente tem aqueles parâmetros, milhões de parâmetros, né? Mais de 170 milhões de parâmetros no ChatGPT, né? Que é a ferramenta que foi desenvolvida no GTP4, a gente tem uma evolução que seria o 5, e se tem tudo isso, imagine a próxima etapa. Então eles encerraram porque basicamente vai ser inteligência artificial, criando inteligência artificial, e nesse processo não tem para onde ir, né? Eu, Robô, ou outros filmes aí futuristas que o digam, né? Então acho que é importante a gente manter esse relacionamento com o cliente, esse relacionamento pessoa a pessoa, usar a ferramenta que é o meio, a tecnologia, né, que a gente citou aqui, várias tecnologias, para trazer essa evolução na estrutura do engajamento, né, de uma URA para um relacionamento que tenha virtual, mas tenha a pessoa alinhada no storytelling. Então, né, a gente cria um desenvolvimento mais estruturado, avançado, seja em storytelling, em supply chain, né, na estrutura de logística, de entregar os produtos mais numa pessoa que está lá, representando que não é real. Mas, obviamente, muitos empreendedores e pessoas que, de fato, estão lá, seja representando a marca, né, da indústria da beleza, seja do varejo, e estão por trás fazendo isso acontecer, né? Então, é muito importante a gente sempre pontuar isso, né? Os erros e acertos no processo, na jornada, e o meio que envolve ou não tecnologia, né? Mas entender a problemática para trazer a solução, né? Eu queria que você trouxesse, Fabrício, do que você viu aí na indústria, na sua experiência, o que tem dado certo, né? Vamos pontuar, sejamos otimistas, né? Vamos pontuar o que tem dado certo no metaverso, que você acompanhou, viu, ou que você está vendo uma evolução, né, de aprendizado aí nesse processo. Legal, acho que tem bastante coisa. A gente estava conversando antes da sessão sobre a indústria de games, que eu acho que é a indústria que saiu na frente, que é a grande, enfim, provedora aí de talentos e de desenvolvedores, né? Mas a gente sempre teve isso, enfim, já há mais de 10 anos. Soluções de realidade virtual, realidade aumentada também, então é um mercado muito aquecido em relação a ter uma estrutura, né? Então, games a gente vê como já cada vez mais tomando como exemplo aí os dispositivos de realidade virtual, né? No começo, eles eram, e eu acompanhei algumas evoluções aí do Oculus, né? Que é uma empresa que foi comprada pela Meta. Mas para quem não está familiarizado, diria que é como se a gente tivesse um videogame em realidade virtual. No início, e ele sempre entregou uma experiência muito bacana, muito imersiva, né? Mas ele era o nome é óculos, né? Mas ele era um dispositivo imersivo, ou seja, você tinha que vestir o dispositivo, mas ele tinha alguns problemas. Ele era pesado, então era difícil você jogar por muito tempo. Pessoas com uma composição física, enfim, mais leves tinham uma dificuldade, tinham dor no pescoço. Ele tinha que ser conectado a uma fonte de energia, então limitava muito o movimento, né? Até ele, enfim, não trazia a melhor experiência em relação à locomoção. E ele foi evoluindo, então ele está cada vez mais leve, cada vez mais rápido. Hoje ele já não depende de um console externo, ele está mais barato também. Então é muito quando a gente fala de, né, o mesmo que aconteceu com o laptop, era pesado, era caro, era difícil de usar, hoje está cada vez melhor. Celular, então acho que a gente está indo numa linha de desenvolvimento que sempre segue a mesma lógica, né? Então, quanto mais você consegue ter essa tecnologia madura, mais você consegue gerar demanda. Com demanda, você tem mais pessoas comprando, mais pessoas consumindo, você atrai desenvolvedores de games, esses desenvolvedores vão também atuar entre outras indústrias, né? Então, comecei por jogos, por games, que eu acho que é a mais direta. A gente falou sobre educação. A educação já tem uma série de startups no mundo todo que desenvolvem ferramentas em que você consegue simular um ambiente de aula. Mais do que isso, você consegue, né, acho que olhando mais para o objeto que está sendo estudado, gerar experiências em realidade virtual e realidade aumentada sobre o tema que está sendo desenvolvido. Então, isso principalmente para
matérias que têm a ver com medicina, com mecânica, em que você precisa ter uma visualização compartimentada, em que você precisa ter um nível de detalhes em zoom, enfim, isso ajuda muito. Varejo, acho que varejo a gente tem uma série de exemplos que tem a ver com melhorar a vida, melhorar a jornada, melhorar o passeio do consumidor, expor melhor o produto dentro da vitrine, simular uma loja virtual de uma forma bacana. Então, acho que no começo a gente teve algumas experiências que não foram tão boas, mas hoje a gente consegue ter exemplos de lojas que são bem bacanas. Daí eu já vou para o setor automotivo, que tem o desafio de... Hoje é difícil a gente sair de casa para ir até uma concessionária, enfim, ter toda a experiência para experienciar, né, para ver um carro de perto. Então, a gente já tem algumas soluções que estão nessa linha também, enfim, a área de treinamentos, né? Então, a gente estava conversando sobre treinamentos para bombeiros, simulações mais extremas que envolvem riscos de vida, estresse, primeiros socorros. Então, tudo isso, até simulações focadas são chamadas de simulações seriais, em que você faz simulações de operações, enfim. Então, tem uma série de aplicações que já são realidade. Então, se a gente olhar bens de consumo também, acho que a gente tem não só para promoção, para divulgação, para publicidade, mas a gente tem uma preocupação cada vez maior em trazer um produto físico de uma forma virtual por meio do metaverso. Então, acho que a gente está vendo basicamente as maiores indústrias dando passos significativos, né? Principalmente quando a gente tem essa combinação e agora que a gente tem também uma popularização e uma viabilização da realidade aumentada, então a gente deve ter cada vez mais outros exemplos aí, outras indústrias, né? Mas quando você pergunta para o consumidor, voltando para as pesquisas, né, que eu realizei, você sempre tem essa perspectiva. O consumidor ele quer resolver um problema, quer comprar melhor, quer conhecer melhor. Então, se ele vai comprar um pacote de viagens, ele quer entender como que é o quarto do hotel. Então, eu vou botar aqui uma lente que vai me dar essa visão, eu vou me sentir exatamente dentro do hotel, dentro do ponto turístico, eu vou entender tudo que tem a ver com os arredores do lugar que eu vou visitar. Então, o consumidor ele consegue também visualizar coisas que ele quer fazer. Então, com isso, você tem uma geração de demanda que é natural, que não é forçada, né? A gente falou sobre o exemplo do Google Glass, em que você tinha muito uma força de cima para baixo, né? Uma empresa tentando vender uma inovação tecnológica, né? Hoje você tem o contrário, você tem o consumidor que sabe muito mais, está muito mais bem informado e que quer fazer coisas. Então, ele querendo fazer coisas, isso abre um leque de possibilidades, aí, de oportunidades para as marcas. Eu acho muito bacana que você falou da indústria de viagens. Ano passado, Qatar Airways lançou o metaverso e foi a primeira vez que eu entrei numa classe executiva e pude perceber como que é o luxo de uma empresa aérea daquele porte, né? Quem sabe, né? Não sei se aqui tivemos pessoas que já conseguiram viajar de classe executiva de uma grande empresa como essa, mas é um exemplo para a gente, pelo menos, obviamente não tendo a compreensão da experiência, mas pelo menos ter o engajamento inicial do que seria, né? Então, existem cases, existem oportunidades, entendimento de como será feito, entendimento da parte do consumidor ligado com a indústria é o segredo-chave, né? E eu queria colocar aqui que também essa estrutura de tecnologia às vezes deixa um medo, né? Uma incerteza, porque cria novos empregos, novas forças de trabalho, em contraponto que existem os trabalhadores, né, os devs, por exemplo, que foi citado, que se você colocar uma inteligência artificial, talvez ele tenha uma fricção aí de compreensão. Eu gosto de ser mais otimista e perceber que é um aliado no processo, né? Então, quando a gente fala de educação, a gente tem que sempre cada vez mais, porque a gente coloca muita informação, produz muita informação. Essa informação tem que ser filtrada da maneira com que nos preza, né, no nosso dia a dia, seja profissional e pessoal, mas é certeza que virão robôs, que virão
ferramentas de aprendizado de máquina, estruturas tecnológicas, que se a gente não tiver esse olhar, né, de experiência do consumidor, de empatia, de criatividade, que ainda a máquina não atinge, é aí que mora o segredo da coisa, né? Então, por que eu falei tudo isso? Porque hoje eu vi uma notícia que uma empresa japonesa com uma consultoria global lançou um avatar de uma pessoa criada, um avatar hiperrealista e que faz tradução em sinais, né? Seja em língua global de sinais, seja em línguas de cada país. Então, pegar o caso do Brasil, Libras, então esse avatar fazendo tradução. Imagine o quanto que não traz de possibilidades para as pessoas, né, que não tem essa condição, e coloca ela na jogada, né? Então, assim, vamos adicionar valor nessa estrutura e olhar do ponto de vista do problema, porque se a gente fizer isso, a gente consegue trazer novas ideias e dessas ideias, essas soluções, né? Eu achei genial. Achei genial porque você adiciona valor. Eu acredito que seja uma área com poucas pessoas que são poliglotas no mundo, né, que possam agregar valor, né, e fazer essa tradução em tempo real. Hoje a gente tem a tecnologia, mas com esse avatar você traz tudo que a gente já falou aqui, né, que é essa personalização efetiva da experiência. Aquela bola que a gente não se comunica e não fala antes, mas eu jogo para você, para a gente fechar tudo isso aqui, eu vou passar a palavra para a gente fazer aí perguntas e respostas, mas eu quero que você traga aí, você já disse um livro, mas traga um ou mais livros que você lembre. Eu trouxe minha colinha aqui, então já estou salvo, mas eu passo a bola para você agora para recomendar um livro, uma série, um filme que traga e adicione valor para essa temática que a gente conversou aqui. Sobre metaverso ou não necessariamente? Se você lembrar sobre metaverso e mais um ou outro que você recomende. Então, Tá, 2. como a gente não combinou, eu vou colar um pouquinho. Então, eu vou falar um pouco do livro que eu recomendei da última vez, que acho que eu não expliquei tão bem. Então, tem um livro que chama O Sinal e o Ruído, do Nate Silver. Então, Nate Silver é um estatístico dos Estados Unidos. Ele ficou muito famoso porque ele foi um dos únicos especialistas em pesquisa a prever o resultado das eleições de 2016 nos Estados Unidos. Né? Então, ele é um estudioso, ele tem um portal chamado 538, em que ele trabalha com, não só ele divulga pesquisas, mas ele faz estudos estatísticos. E ele fala muito sobre essa era em que a gente vive de excesso de informações e como a gente pode fazer um exercício de um pensamento mais crítico, entender muito como ter o discernimento para lidar com o volume de informações que a gente tem hoje na nossa sociedade. Então, vou deixar essa aí, enquanto você fala, eu penso em mais uma. Eu sou sacana, porque eu trouxe uma cola aqui, eu anotei hoje, de um livro que eu peguei atual, e eu não falei pro Fabrício. Então, Fabrício, você é um cara, você adiciona valor sempre. Olha, eu trouxe 3, mas eu vou listar um só, tá? Porque eu acho que é um manual, assim, é uma riqueza de possibilidades, de insights, que se você tiver facilidade com o inglês, até melhor, tá? Chama Navigating the Metaverse, tá? É do Tommaso Di Bartolo, Katie Hack e Dirk Lute, tá? São 3 escritores aí. Da Wiley. Então é um livro bem denso e traz muito conhecimento de mercado, de visão, futurologia, né? Então, se você atua com negócios e quer se questionar mais a respeito de futurologia, né? O que será daqui para frente, sendo que tudo que acontece hoje não é mais do jeito que Schumpeter dizia, né? Economia criativa que vinha e destruía em 30, 50 anos. Hoje quanto tempo leva hoje? 2, 3 anos para uma coisa que você cria, você tem que estar em constante evolução.
Então, é se posicionar nessa maneira, né? Desta maneira. Entender os negócios a ponto de se questionar se eu estou fazendo hoje, eu preciso ver o amanhã e trazer novas coisas, né? Porque hoje o competidor, o ecossistema, a estrutura dos negócios não permite você, estou fazendo hoje, está dando certo, vou sempre fazer dessa maneira, porque a gente sabe o que vai acontecer se assim o fizer. Né? Então essa é a minha dica. Navigating the Metaverse. Não tem nenhuma série, nenhum filme aí? Vou pensar, já te falo. Tem Periféricos, né? Uma série da Amazon, que está na Amazon Prime, que é recente também, acho que é um adicional. Tem o famoso Black Mirror, né? Que traz a questão pessimista da tecnologia. Mas é importante porque algumas coisas que eles trazem lá já acontecem no dia a dia, né? Na China, por exemplo. Bom, pessoal, vamos fazer um bem bolado com perguntas e respostas aqui. Abrir para vocês questionamentos, aí, frustrações do uso da tecnologia ou de como vocês se interagem com a tecnologia ou veem essa tecnologia hoje em dia. Vou abrir aqui para o engajamento. Quem se adapta a falar? Vamos lá. Deixa eu só passar o microfone. Fabrício, prazer, Pedro. É meio longo assim, mas é um contexto meio game também, puxando para o lado do óculos e do metaverso. Cara, se hoje tudo que a gente busca é para o usuário final ser mais fácil a conectividade e a acessibilidade de entendimento do meta, aquilo que o Mark está tentando criar de um jeito mais complexo e futurístico, que está levando um tempo maior, um desenvolvimento maior de grana, não seria mais fácil ele pegar um Second Life que morreu no passado, um The Sims, e migrar todas as tecnologias para um suporte único? Então imagina, vamos supor o The Sims que ainda está vivo pela EA. Eu pego a colaboração de poder criar o meu avatar, poder ter o convívio, mesclo ele para o online. Jogo um The Sims no online, coloco uma moeda que nem tinha no Second Life, coloco um Web3. Torno isso acessível para o usuário final, porque é muito fácil para uma galera que já está mais conectada entender. Para a geração alfa que nasceu, para eles já vai ser fácil migrar para o metaverso. Mas você pega o tiozinho de 40 anos, 50 anos que está em casa ali sentado no computador, que acha que sabe um pouco de tecnologia, mas se esse cara já joga um CS, ele consegue ter um acesso ao metaverso dessa maneira. Então, qual seria a complexidade de uma Big Tail ali pegar e apenas fazer essa migração? Eu transformo um produto que já existe numa evolução colaborativa, que seria tipo jogar ele numa Steam da vida ou na Epic Games, libero para uma conectividade lá do The Sims para ser jogado online que nem já existe, coloca uma moeda, ele cria o avatar e coloca um sistema de voz ali só para ele entender. Tudo bem, o óculos ele é interativo, ele é imersivo, é legal. Mas para a galera que está começando a engatinhar no metaverso, entender, não faz muito sentido eu já chegar com uma coisa muito bolada, muito forte para ele poder fazer isso. Seria muito mais fácil eu entregar um simples produto e evoluir ele. Acho que são duas abordagens. Desculpa, eu esqueci seu nome. Pedro. Pedro, acho que faz muito sentido o que você está falando, tá? Primeiro que não sou mais da Meta, então não sou o porta-voz deles. Mas acho que são duas abordagens, tá? A primeira abordagem, que acho que é essa que você está trazendo, que é você buscar de uma forma que até é usada pelos jogos, né? Então, assim, você começa um jogo, a primeira fase é a mais fácil, a segunda fase é um pouquinho mais difícil, ela vai incorporar outros movimentos, até que a terceira, e aí, enfim, você vai evoluindo até que você tenha mais familiaridade com o espaço, com os movimentos, enfim. Então, acho que isso faz sentido, então, também concordo com você, mas tem outra abordagem, que é até a abordagem que é chamada de Killer Application. O que é um Killer Application, por exemplo? Antes dos smartphones chegarem ao Brasil, eu fazia muitos estudos de Killer Application
para novos celulares, para entender o que fazia uma pessoa comprar um celular. Então, algumas pessoas buscavam uma tela maior, outras pessoas buscavam uma câmera maior. Então, é sempre uma aplicação que vai guiar esse novo uso, essa mudança de hábito. Outro exemplo que você colocou das pessoas que não têm muita familiaridade com internet, ou enfim, com jogos. O WhatsApp foi responsável pela popularização dos smartphones. Então, muitas vezes, acho que todo mundo aqui tem um caso, né, de pessoas que, ou um avô, uma avó, que não tinha familiaridade com um celular, mas que aprendeu por conta de um uso. Então, nesse caso, o uso foi tão forte que fez com que a pessoa aprendesse a... Enfim, tem vários exemplos de killer application para aplicativos de geolocalização, para aplicativos de mobilidade. Então, mas acho que são duas frentes. Uma coisa é você ir apresentar uma solução mais simples e ir evoluindo e trazendo. E a outra coisa, que acho que talvez seja o caso, é você buscar uma aplicação que seja tão poderosa que vai fazer com que todo mundo migre para essa nova tecnologia. Eu acho que essas duas abordagens coexistem. Tá? Mas não tem muito certo e errado. Acho que, enfim. Perfeito. Vamos perguntar para o chat GPT e investir aquele checão nessa ideia? Acho que vai dar bom, né? Emendando aqui no assunto do chat GPT, qual seria a dificuldade do pessoal fazer esse tipo de chat e mais humanizado com o próprio chat GPT? De forma que eu não ficasse apertando 9 para outros. Ele mesmo já respondesse. Porque se você bater um papo com ele, você percebe que ele praticamente te entende e consegue te guiar até onde você quer. Qual seria a dificuldade do Banco da Inter, uma Magazine Luiza ou o chat da Nubank conseguir já integrar esse chat GPT ou essa inteligência, no caso, ou parecida, né, sendo que até a API deles já é aberta? Qual seria essa dificuldade? Eu acho que a gente está justamente numa curva de aprendizado, mas eu vejo que acho que a gente vai ter um salto qualitativo no customer service, né, nas relações entre consumidores e marcas. Porque, como você falou, a gente já tem, e é uma lógica de algoritmo de aprendizagem, né? Ou seja, quanto mais informações você dá para ele, mais ele conhece você e ele, enfim, melhor ele se relaciona. Tem uma outra iniciativa, não sei se alguém conhece aqui, que chama Réplica, que até é um pouco antiga, mas eu não sei se eu estou falando besteira, você me ajuda, tá? Mas é uma lógica em que você tem um amigo virtual, então uma inteligência artificial que conversa com você, como um amigo, faz perguntas e que você faz perguntas para ela, e ao passo que quanto mais familiaridade, quanto mais interações você tem, mais essa inteligência artificial, não só ela conhece você, mas ela aprende a lidar com a sua pessoa. Então, ela sabe os assuntos que você quer falar, ela usa os termos que você usa, então é quase como uma interface, uma experiência geral, e até uma tecnologia um pouco antiga, deve ter uns... É o que eles usam hoje Fala no microfone, por favor, só para... Na verdade, foi um pouco da criptografia que eles usaram na Alexa. Se você puxar no histórico da Alexa, tem um pouco de réplica. Legal. Então eles fizeram disso, tipo, eu vou conversar com você, você vai me responder até X evolução, e aí ele trava. Então se você ficar na Alexa, Alexa, bom dia. Você falar hoje 6 vezes bom dia para Alexa, ela não te responde na 7ª. Então ela trava, ela tem um pouquinho de réplica. O chat GPT, eu acho que no AI, na verdade, ele tem uma velocidade mais fácil de busca de informação. A réplica, ela tem uma limitação, ela trava, ela pensa como se fosse um bug. Mas ela foi evoluindo, né? E a lógica é muito essa, você ter uma pessoa, uma companhia que vai poder ter uma conversa mais, enfim, significativa com você nos termos nos assuntos em que você tem mais familiaridade, da forma certa. Então, acho que é uma evolução, e se você pensar muito nas interações que a gente tem com as marcas, acho que esse é um grande exemplo, assim, de como isso pode evoluir e do quão, como você falou, não existe muito impedimento tecnológico, né? Acho que existe uma questão de como fazer, de quando fazer, mas acho que a tecnologia ela já existe e já está disponível. Eu acho que é legal também adicionar que se a gente comparar, digamos aí, os dois softwares, né, Alexa junto com o ChatGPT, você tem a interação
da própria pessoa no dia a dia, ou da família, no caso, né? Não são vários usuários interagindo. Então, você tem uma modelagem que se presume aquilo que você está fazendo no momento, interagindo com ela, né? ChatGPT, por no momento, né, ter trazido digamos, essas interações, esses parâmetros de milhões de pessoas interagindo e dando subsídio, dando informação, e essa informação sendo tratada e gerada ainda mais, você vai ter um banco de estrutura de compreensão e feedback muito maior, né? Então, essa própria evolução, aí que mora a incerteza do que será daqui para frente. Porque se a gente não limitar a interação, o entendimento da pessoa e vier uma evolução de uma que já existe, que chama AGI, né, que é uma inteligência artificial que gera inteligência artificial e que é superior ao pensamento do ser humano, né, que eles já estão vislumbrando isso, né, que aí entra na futurologia do Eu, Robô e de outros filmes aí, que são essas incertezas, né? Então, hoje a gente tem computação quântica que otimiza, né, e traz uma estrutura de processamento avançadíssima, né? A gente tem informação sendo gerada por bilhões de pessoas que estão conectadas. Então, acho que tudo depende da maneira com que a gente vai colocar lá, porque se você perguntar, tem até a imagem bem engraçada, né, das trollagens no ChatGPT. Pergunta para ela quais são os sites piratas para ver filme, série, né? Ela fala, não, você não pode não pode consultar esses tipos de sites, né? São proibidos. Aí ela reverte a pergunta e depois o ChatGPT lista, acho que 10, né? Então, assim, até a própria maneira com que a gente interage, né? Então, são lições para nós como usuários, também essa limitação, né? E acho que a própria tecnologia também vai ter esse aprendizado em conjunto, né? Eu acredito que esse cenário que ele falou agora há pouco do atendimento provavelmente vai acontecer com a chegada da IA da Google, que aí, junto com o Dialogflow, por exemplo, ele conseguiria integrar e fazer essa conexão de atendimento. Isso assim, pensando no usuário final como eu. Óbvio que, para quem é programador, quem está consegue de outras maneiras. Pensando um pouco sobre a área de negócio, mais voltado específico para isso, pelo menos quando a gente fala de inovação, tem sempre uma ansiedade para a gente ser o first mover de algum mercado ou então de alguma solução. Acho que todo mundo quer ser a Lu do Magalu em alguma área. Hoje eu trabalho no setor farmacêutico, então, e eu trabalho em uma empresa especificamente que uma das estratégias de valor dela é ser a primeira. Então, ser a primeira em ativo, em experiência e tudo mais. Então, assim, a minha pergunta é, como empresa, qual o pensamento que a gente tem que ter para a gente nivelar essa ansiedade em trazer a inovação mais rápida e ainda assim não se afastar do que o mercado deseja, do que o mercado está preparado para receber? Eu acho que assim, sem fazer juízo de valor, tá? Sobre a estratégia. Quando você tem uma estratégia de ser o primeiro, existem várias formas de você ser o primeiro. Você pode ser o primeiro fazendo uma coisa muito bem feita, ou você pode ser o primeiro fazendo uma solução que não necessariamente é a melhor do mercado. Eu entendo que existem, muitas empresas trabalham muito com objetivos que têm a ver com ser reconhecida como top of mind no conceito de inovação. Então, nesse sentido, seria inteligente ter uma estratégia de ser o primeiro. Mas um pouco do que eu acredito se for uma empresa que não tenha tolerância a erro, não tem o manual básico aí de inovação, né, de como inovar, não tem uma equipe preparada, não tem o comprometimento da liderança em entender as curvas de aprendizado, em saber que é uma coisa nova, que você vai consumir mais tempo, mais energia, mais recursos. Se você não tiver essa base como parte da cultura da empresa, você pode ter um problema. Então, e eu falei um pouco antes, né? Eu sempre prefiro trabalhar com empresas que têm um desafio. O desafio é X. Então, vamos pensar em resolver o desafio X e, no meio do caminho,
a gente vai encontrar uma tecnologia. No caso de... Só para não dar uma resposta muito longa, tá? Mas eu acho que, assim, tem um espaço para as duas coisas, para a abordagem de ser o primeiro e para a abordagem de você ter um caminho mais consistente, focado num objetivo de longo prazo. Dá para fazer as duas coisas e não necessariamente uma coisa é melhor que a outra. Porém, acho que o único problema é você ter um ruído em relação ao que é combinado com enfim, a alta gestão. Que basicamente é isso, é você ser o primeiro a lançar um ambiente de metaverso e 2 meses depois você tem um outro concorrente no mesmo segmento que lança um ambiente muito melhor que o seu. Então, acho que só as coisas têm que ser bem alinhadas e, enfim, o jogo tem que estar muito bem conversado em antecipação, né? Se é importante ser o primeiro, ok, então que isso esteja claro aí para todos os envolvidos, né? Porque muitas vezes não necessariamente isso acontece, né? Você tem uma área que tem uma estratégia, outra área que pensa de outra forma, e você tem uma liderança que tem uma terceira visão, né? Então, acho que só colocando a organização e ajustando a estratégia à cultura, talvez seja a melhor abordagem, né? Mais alguma contribuição? Olá, eu sou Gustavo Braga. Eu vi recentemente um conteúdo mencionando que não havia tanta previsão de que a primeira indústria a ser afetada pela inteligência artificial seria a criativa, né? Quando a gente pensa em tecnologia, pensa em números primeiro, aí matemática, dados, mas uma das primeiras, pelo menos na minha percepção, foi a criativa. Tinha alguém que previa isso? E algum comentário sobre isso? Você falou um pouco você trouxe o exemplo das imagens, né, que são geradas por inteligência artificial, né, que já acho que uma das primeiras aplicações em larga escala que a gente vê hoje, né, pela inteligência artificial, como você gera novas artes até, né? Acho que esse é um bom ponto de partida, né? Previsão é aquela coisa, né? Quando acontece é fácil chegar a várias pessoas e colocar, assim como a gente pesquisa hoje, traz exemplos, ou como usuário, ou na própria rede, né? Mas, de fato, hoje é difícil pensar que a economia criativa, a indústria de criação, seja designer, seja toda a indústria por si só, não foi afetada e não será ainda mais afetada, né? Mas eu gosto de pensar pela outra maneira, né? Quanto de processos criativos que não vai ser mais ágil, mais possibilidades de análise do próprio time para trazer novos produtos, serviços ao mercado. Claro que, da minha parte, não estando lá, é fácil falar, né? Claro que deve ter alguma fricção de perda de empregos, né? Hoje, por exemplo, eu posso virar um designer? Talvez, né? Posso chegar e criar uma imagem em Midjourney, Stable Diffusion ou qualquer outra plataforma e compartilhar numa rede, vender como uma imagem, criar um produto, né? Assim como qualquer outra pessoa poderia se estudasse numa universidade e depois criasse um negócio. Mas o mercado é dinâmico, a gente não, assim, a certeza é a própria incerteza neste caso, né? Ou seja, tudo que acontece hoje vai sofrer desfragmentação, uma estrutura nova, né? A gente está falando hoje, nesses casos, o que não está sendo desenvolvido, o que não está sendo gerado, né? Agora, neste exato momento. Tem um próprio mapa, né, de interação na internet, lá você vê segundos, tantas imagens são geradas, tantos produtos são comprados, e é isso, né? Não tem como voltar atrás. A questão, eu acho que o principal ponto é a gente ter a educação digital, compreender que não tem mais volta, é disso para muito mais, e gerar valor de uma outra maneira, né? Seja para nós mesmos como profissionais, seja para o nosso time, porque, fato é, o computador, né, o aprendizado de máquina, a tecnologia que a gente menciona aqui,
ainda existe as pessoas por trás, né? Com o processo criativo, com o processo de empatia, com as frustrações, né? Todas as emoções, nós não temos o computador sentindo, né? Não sei daqui para frente como vai ser, mas ainda resta o ser humano, né? Nesse processo. Mas a questão é, qualquer um pode ser fazer futurologia e falar, mas com mais certeza, obviamente, se já aconteceu. Mas é difícil, né? A gente criar expectativas no amanhã, né? Então, tem processos, tem metodologias de futurologia bem interessantes. Tem institutos na Europa, nos Estados Unidos, no próprio Brasil, que trazem metodologias. Mas é importante, se quiser fazer esse questionamento, entender essas metodologias, aplicar no dia a dia e ver, né? Quem sabe não possa ser o próximo a predizer algo que possa acontecer aí. Quem sabe, de novo, trazendo o cheque, né, que a gente comentou aqui, investir numa ideia e gerar valor para o mercado e ganhar uma bolada, né? Mas bacana esse conteúdo, acho que a gente tem que trazer esse questionamento cada vez mais, né? É isso, pessoal. Antes da gente encerrar, por gentileza, a gente vai passar o manifesto do InovaBrá. Agradeço o Fabrício pela disposição e agenda, agradeço a todos aqui também, né, um dia antes do nosso feriadão aí, estar aqui conosco, contribuindo, né, espero que tenha agregado valor pessoalmente, profissionalmente. Então a gente vai mostrar isso em cerca de 1 minutinho, o manifesto do InovaBrá. Depois vai ter um QR Code para vocês acessarem uma pesquisa do NPS, desse diálogo que a gente fez aqui, né? E abro também para vocês que né, depois responderem o NPS, se gostaram, a gente vai ter também possibilidade de fazer um painel com mais integrantes, né, que no caso hoje tiveram questões pessoais de agenda, mas que vão agregar muito valor, e aí sim a gente discutir muito mais cases de negócios no dia a dia, né? Tá bom? Muito obrigado. Por favor, manifesto, e aí, NPS, vocês podem contribuir ao final. Fabrício. Obrigado pelo convite, Matheus. Foi um prazer e agradeço aí o tempo de todo mundo. O pessoal ficou até o final, né? Então, acho que é um bom termômetro aí que foi bacana. Então, obrigado e boa noite. Somos um banco imenso, imenso em números, em espaços, em entregas, em gente, mas acima de tudo, imenso na capacidade de realizar os milhares de sonhos de nossos clientes, em todas as fases da vida, do presente ao futuro. Futuro esse que começa aqui e agora, nos milésimos de segundos em que vivemos, nada de tentar prevê-lo. Ele está aqui para ser criado por nós. Nós que somos o que existe de mais inovador em seres pulsantes e pensantes, cheios de talentos, emoções e energia. Gente apaixonada, cujos corações que batem em qubits. O que nos move acima de tudo, criar oportunidades, realizar sonhos, contribuir com soluções para encantar nossos clientes, para o desenvolvimento sustentável do Bradesco, das empresas e da sociedade. A inovação é feita por pessoas com mindset inovador. Aqui, respiramos inovação, criamos inovadores. Para dentro e para fora da organização, somos inquietos, criativos, abertos, conectados, somos um time exponencial. Fazemos parte de algo muito maior, mais do que uma única área que cria valor e transforma a realidade. Estamos aqui para mudar a vida dos nossos clientes com novas soluções. E fazemos isso com uma só palavra: inovação. Somos agentes de transformação. Em um mundo em constante mudança, somos empreendedores, desbravadores do conhecimento. Somos InovaBrá.